Olá pessoal, tudo bem? Bem, então estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre a série Estudar em Portugal, tá? Como é que isso funciona para nós brasileiros e também para quem tem dupla cidadania, né? Então eu queria contar para vocês assim um pouquinho dessa peregrinação em busca de informações para estudar em Portugal. Bem, conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, vou colocar o link aqui para vocês vocês possam acompanhar e entender melhor, né? Sou estudante de psicologia da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, tá? E tenho dupla cidadania e estou querendo estudar em Portugal. A princípio, o meu interesse era fazer uma transferência. Então, algumas universidades responderam que, por transferência, não era possível devido às outras disciplinas terem sido cursadas no estrangeiro, né? No caso, no Brasil. Eles aceitam transferência se for de uma universidade portuguesa para uma outra universidade portuguesa, tá? Pessoal, eu tô relatando aquilo que aconteceu comigo, dos e-mails que eu, Luciana, tenho recebido, tá? Pode ser que alguém tenha tido uma experiência diferente, mas essa é a experiência que eu estou tendo, tá? Então, por isso eu tô explicando aqui pra vocês, porque eu procuro informações sobre universidades e tudo mais, e a gente tem poucas informações em relação a brasileiros estudando em Portugal. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, pra gente estar podendo trocar informações sobre isso, tá? Bem, e aí, como eu vi que a questão da transferência não era tão fácil assim, e eu vi que eu ia acabar dando uma volta maior, né? Eu tô quase me formando, faltam 27 disciplinas para me formar, ou seja, em 1 ano e meio, se eu der um gás legal, eu consigo me formar. Se eu fosse para Portugal, tinha algumas disciplinas, embora a grade seja bem parecida, o que eles chamam de estrutura curricular, né, plano de estudo, né, tem alguns nomes um pouco diferentes, embora seja parecido, algumas disciplinas não têm muito a nossa realidade. Por exemplo, psicologia jurídica. Eu estudei psicologia jurídica no Brasil, mas é uma psicologia voltada para as leis brasileiras, não para as leis internacionais. Claro que a gente viu uma coisa ou outra sobre como funciona internacionalmente, mas a maioria foi voltada para o Brasil. Então, possivelmente lá, que é a psicologia da justiça, eu teria que cursar essa disciplina também, por ser um pouco diferenciada, entendeu? Então, beleza. E aí eu comecei a pesquisar as grades todas, né? E comecei a ver que talvez não seria tanta vantagem realmente, além de ter esse problema aí deles recusarem por causa das outras disciplinas terem sido cursadas no estrangeiro. E aí, fora a grade, eu achei que ao invés de demorar 1 ano e meio para me formar, eu ia acabar levando um pouco mais. Só que a diferença é que em Portugal existe o seguinte, o que eu acho interessante também, é o mestrado integrado para alguns cursos, não são todos, né, mas alguns cursos é o seguinte, lá o que é o nosso bacharel aqui, para eles é licenciatura, né, a nossa licenciatura aqui significa outra coisa, que é quando você está licenciado, de repente a dar aula ou alguma coisa assim, a nossa licenciatura é diferente. Para eles, o que é bacharel, né, o nosso título de bacharel significa licenciatura, que é o que eles chamam de primeiro ciclo, né? O segundo ciclo é o mestrado. E muitas vezes esse mestrado ele já está integrado na universidade. Um exemplo, você termina o primeiro ciclo, a licenciatura, que são 3 anos, e mais 2 anos de mestrado integrado, né? Então, você vai estudar 5 anos, que é o mesmo prazo da psicologia aqui no Brasil, sendo que vai estudar de forma integral, né, nas universidades públicas. Nas particulares, tem o que eles chamam de pós-laboral, 5 anos de estudo, né? Do primeiro ciclo ao segundo ciclo, com mestrado integrado, 5 anos. O que pra gente demora 5 anos e a gente só vai sair com o título de bacharel, apenas psicólogos, lá você sai psicólogo com bacharel e mestrado, né? Só que eles chamam de licenciatura. Então eu achei muito interessante, só que o mestrado deles só capacita uma área. Um exemplo, você vai fazer mestrado de organizacional, né? Lá tem um nome diferente, mas é isso. Tem a parte de ciências da educação e tem algumas outras coisas, né? Na parte de clínica, de saúde mental. Os nomes diferenciam um pouco, mas é basicamente isso. E aí você escolhe uma área específica para você seguir. Sendo que aqui no Brasil, nós, enquanto psicólogos, nós temos
nós estamos capacitados a trabalhar em qualquer área da psicologia, seja a área educacional, seja a área organizacional, clínica, saúde mental, social e etc, né? E lá tem esse diferencial, né? Essa diferenciação, né, no caso. E aí eu não achei tão interessante, por mais que eu vá ter o título do mestrado, se eu me formasse lá, eu fizesse essa transferência, eu não seria tão capacitada quanto eu seria aqui, no sentido de poder atuar em todas as áreas. Um exemplo, aqui no Brasil tem muitos psicólogos que eles atuam na área clínica e atuam também numa empresa, na área de recursos humanos, né, como desenvolvimento de pessoas, recrutamento de seleção, uma série de coisas. Então, o psicólogo, ele faz, né, meio que um trabalho meio duplo, e psicólogos que atuam em escola e tudo mais, e também atuam em clínica. Então, aqui os psicólogos são bem diversificados, né, eles podem atuar em diversas áreas, e lá tem essa restrição. E aí eu também não achei tão interessante. Então, mediante a todas essas pesquisas, pessoal, eu tô falando de horas de pesquisa, foram muitas horas pesquisando, às vezes indo dormir de madrugada, entendeu? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que buscar informações, né? Então, assim, existem várias formas. Hoje em dia a internet nos ajuda muito, né? Então, assim, eu entrei em vários grupos no Facebook procurando psicólogos em Portugal, procurando estudantes brasileiros em Portugal, para eu poder entender como funciona toda essa questão deles, né? Para eu entender essas diferenças. Eu entrei num site que eu vou colocar aqui para vocês também o link, que tem todas as universidades, tanto públicas quanto particulares, né, as privadas, tem também lá. Então eu entrei em todos os sites, peguei o e-mail de todas elas e eu mandei e-mail para todo mundo. Tipo, fiz um e-mail, botei todos em cópia oculta, né, fiz um e-mail, coloquei todas as universidades privadas, depois eu fiz um outro e-mail com todas as universidades públicas. Então eu mandei para todas, com todas as minhas dúvidas e tudo mais. Porque acontece, o site deles, das universidades, tem tudo, né? Mas às vezes é um pouco complicado, assim, de você achar, né, alguma coisa. Aí você pesquisa, porque são links que estão dentro de outros links, então a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né? Mas depois que a gente se acostuma, e aí os sites são bem parecidos, e aí quando a gente se acostuma até mesmo com as nomenclaturas, né, que tem as diferenças. Quando a gente vai se acostumando, a gente consegue se entender melhor com o site, com os sites deles, né? Enfim, então é isso, né? Eu tô encontrando essa dificuldade. Devido a essa dificuldade que eu tô encontrando, eu tô percebendo que talvez seja melhor eu fazer uma mobilidade, o que nós chamamos de graduação sanduíche, né, que é cursar 1 ou 2 períodos numa universidade estrangeira. O que eles chamam disso, né, eles chamam de mobilidade. E aí eu comecei a ver que era uma vantagem, porque aí as disciplinas que eu cursasse lá, eu poderia trazer para minha universidade quando eu voltasse, para obter o aproveitamento dessas disciplinas, que pode ser aproveitadas ou não. Tudo isso deve ser conversado previamente com o coordenador do curso, para que seja acertado o que você vai conseguir de isenção quando retornar. Então eu achei que seria mais vantagem. No caso, o meu diploma, né, seria da Estácio, né, não seria o diploma de Portugal, seria o diploma da Estácio. Porém, no meu currículo iria constar que eu fiz uma graduação sanduíche, o que já é um diferencial, né? Procurei até alguns perfis no LinkedIn para ver, como eu sou da área de recursos humanos, né? Então eu procurei um pouco os perfis no LinkedIn que fizeram graduação sanduíche e como que eles colocam isso e tudo mais. E realmente dá um diferencial, faz brilhar os olhos, né, de um profissional de RH que vai procurar um currículo e ver lá a graduação sanduíche em Portugal, né, na Universidade de Coimbra, né, Universidade do Porto, são universidades conhecidas, né, com reconhecimento mundial e tudo mais. Então eu pensei em tudo isso, né, foram passo a passo, tem sido angustiante, né. E aí, a questão dos prazos deles, né, que também é bastante diferente dos nossos. Um exemplo, na minha universidade, né, que eu estudo no Brasil, na Estácio, a qualquer momento a gente pode fazer a matrícula, né, um exemplo, abriu a matrícula, né, virou o ano, tal, acabou, porque a Estácio tem, no final do ano tem aquela parte de recesso, depois que vira o ano, né, e aí começam as inscrições.
mesmo que as aulas terminem, um exemplo, as aulas vão começar dia 9, né? Um exemplo, começar dia 9. Se no dia 8 um aluno for lá para fazer inscrição, ele vai conseguir, na Estácio, semanalmente tem vestibular. Então é possível você entrar na faculdade a hora que você quiser, mesmo sendo privada. Claro que nas públicas tem outros prazos, né, a gente sabe disso, mas nas privadas, normalmente, isso não é só na Estácio, existem outras universidades também. E se porventura as aulas começarem no dia 9 e no dia 1º de março o aluno for lá tentar entrar, ele vai conseguir. Existe um prazo até quando ele pode se inscrever, né? Eu acredito que seja até um mês após o início das aulas, o aluno pode se inscrever, sendo que ele vai correr atrás desse prejuízo das aulas anteriores. Eu acho que existe até a reposição de aulas para esses tipos de alunos, tá? Então, assim, a Estácio, ela realmente tem essa estrutura, o que facilita, o que acaba sendo um diferencial. Então eu tô acostumada com a Estácio, né? A minha formação em RH também foi na Estácio. Então, como eu já tô acostumada com o modelo da Estácio, eu tô estranhando um pouco a questão dos prazos em Portugal. Não só das universidades públicas quanto as privadas. O que mais me surpreendeu foi as universidades privadas. Por exemplo, eu tentando uma mobilidade, ou seja, eu quero estudar lá, eu vou pagar a propina, né, que é as taxas escolares, mas eu vou pagar para estudar lá, e mesmo assim, faltando, tipo, na semana passada faltava 3 semanas ainda, um mês ainda para o início das aulas, e eles disseram que já não tinha mais prazo. Ah, não, para esse semestre já não tem como se inscrever. Então, assim, lá, o segundo semestre inicia em fevereiro e vai de fevereiro até julho. Julho são as provas, né? Aí tem um tempinho de férias, que são as férias mais prolongadas no caso deles, né? Que é as nossas férias mais prolongadas é no final do ano, no verão, e a deles também é no verão, que é o verão europeu. Então as férias deles é no mês de agosto. Então em setembro começa o próximo ano letivo, que é o que eles chamam de primeiro ano, o primeiro semestre, que vai de setembro até final de janeiro as provas. E tem um tempinho de férias, no final de janeiro não, em final de dezembro são as provas, em janeiro tem um tempinho de férias, e em fevereiro retorna às aulas, né? Inicia um novo semestre, que é o que eles chamam de segundo semestre. Então tem essa diferença, mas o que eu tô sentindo falta de verdade é essa questão de tempo de entrar na faculdade. Por exemplo, tem as inscrições para esse semestre agora, que está iniciando no mês de fevereiro, as inscrições terminaram em outubro, no máximo em novembro. Então, ou seja, você tem que se candidatar a uma faculdade, isso foi assim, a inscrição terminou, mas quando ela começa, já começa tipo com 6 meses de antecedência. Para se inscrever agora para o semestre que vai iniciar em fevereiro, já tem faculdades que já estão com as inscrições abertas. Então é muito diferente. Nós estamos em janeiro e eles já estão com inscrições abertas para setembro. Então, assim, é muito tempo, né? Então, assim, em setembro já é para iniciar. Então, assim, as inscrições acho que vai até maio. E aí, depois de maio, em junho, eles devem divulgar os nomes dos alunos que foram aprovados, né? Que vão estudar lá. E aí, agosto, férias. E em setembro começa o ano letivo deles, né? Então é isso, pessoal. Queria comentar com vocês como é que está sendo essa minha busca, né? Eu tenho passaporte europeu, como eu já citei anteriormente. Então, nesse caso, não está me ajudando muito ter o passaporte europeu. Por quê? Porque eu não posso ir simplesmente como uma aluna internacional, porque também pode, né? Tem em vários sites você entrar lá, aluna internacional, né? Estudante internacional. Você pode até conseguir uma bolsa, e se de repente a faculdade tiver protocolo, que eles chamam de protocolo, acordo, né? Se tiver protocolo com a sua universidade, né? A Estácio tem protocolo com a Universidade do Porto, que é a universidade pública, né? Então, se tiver o protocolo, existe uma facilidade maior de você conseguir fazer a mobilidade lá, né? O período para a graduação sanduíche.